Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pois provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Eu creio que é mais uma das desorientações que presidem o debate político no Brasil. Para alguns, o Estado é um vilão. Para os outros, o Estado é o essencial. E outros acham que o vilão é o mercado e outros acham que o essencial é o mercado. Ou seja, para alguns, ao Estado tudo e ao mercado nada, e para outros, ao mercado tudo e ao Estado nada. Quando, na verdade, esses dois entes surgiram, se desenvolveram, cresceram numa ajuda mútua. Não existe mercado sem Estado. Quando o mercado age, geralmente ele está protegido por algum tipo de norma do Estado, algum estímulo, ou, como no caso do Império Britânico, o apoio direto da Marinha, da Armada, ou no caso dos Estados Unidos, quando os americanos lançam suas tropas a ir buscar petróleo no Iraque, é principalmente o mercado que se beneficia disso, tá certo? Então eu acho que se você olhar o caso da China, não estou aqui propondo que se copie a China. A China é ao mesmo tempo o país onde o Estado mais participa da economia e onde o mercado mais obtém ganhos e êxitos. A China é o país que mais cria bilionários no mundo, que é uma coisa do mercado, e na outra ponta, a China é o país que mais eleva a qualidade de educação no mundo e que mais tira gente da pobreza no mundo. De tal sorte que, certa vez, nos Estados Unidos, num debate, eu era presidente da Câmara, e eles perguntaram se eu achava se a China era um país capitalista ou um país socialista. Eu disse, olha, esse é um debate para o futuro, e a resposta a essa pergunta vai mudar muita coisa no mundo. Era logo depois da queda do Muro de Berlim, eu disse, olha, se a China for um país capitalista, o triunfo do capitalismo no mundo é muito maior do que vocês imaginam, porque depois de acabar com a União Soviética, vocês estão à frente do país que mais cresce no mundo, que mais inova no mundo, que mais registra patentes no mundo, que mais reduz pobreza no mundo e que mais cria riqueza no mundo. Então, o capitalismo pode celebrar um triunfo quase eterno. Agora, se a China não for capitalista, vocês têm que relativizar muito a vitória que tiveram na queda do Muro de Berlim, porque vocês estão perdendo no país que mais cria riqueza, que mais distribui riqueza, que mais se desenvolve. Então, a China encontrou um caminho desse equilíbrio, de usar todas as virtudes do mercado, a sua agilidade, o seu espírito prático, que o Estado não pode ter, muitas vezes, mas também usou a força do Estado para limitar as ambições do mercado, que são legítimas, mas que precisam ser contidas até um certo limite. E no Brasil nós ficamos discutindo o que é que nós excluímos, se é o mercado ou o Estado, quando precisamos dos dois. Aqui a retomada do crescimento vai precisar de um grande investimento privado. Nós temos a maior fronteira mineral do mundo, que está na Amazônia. Tá certo? Nós precisamos enfrentar esse desafio. Nós vamos usar os recursos minerais da Amazônia a favor de quem vive na Amazônia e a favor do Brasil ou não? Ou vamos congelar isso como estão congelados os recursos da Antártida? Que é essa a pretensão. Certa vez, voltando de Roraima, já numa madrugada, fui dormir em Manaus para esperar o avião para outro dia, tomava um café lá, já perto de meia-noite, um cidadão que era executivo de uma mineradora, me abordou. Posso tomar um café com o senhor? Pode. Conversamos. Eu voltava de Roraima lá para visitar aquela área do Yanomami, da Raposa Serra do Sol. E ele era de uma mineradora europeia. E eu perguntei por que vocês oferecem esses financiamentos para essas ONGs aqui ligadas às questões indígenas. E ele me deu uma explicação muito racional e muito sucinta. Ele disse, olha, deputado, isso foi nos anos 90,
Eu era deputado. Ele disse, deputado, no mundo há 2 fronteiras minerais possíveis. Uma na África, outra no Brasil. Todo o resto já está concedido, já está em exploração. Fronteira mineral nova só na África e no Brasil. Na África, por insegurança jurídica, insegurança política, a concessão é muito cara. Muitas vezes a mineradora tem que armar um exército, participar de uma guerra, obter uma concessão precária, que muitas vezes se acaba em 3 anos e é tomada por outra guerra civil. Ele disse, no Brasil, vocês querem participar desse mercado sem esse custo, tá certo? Então, deixa essa mineração debaixo das terras indígenas e daqui a 50 anos a gente conversa. Desse jeito que eu vi. Aí quando você vai ver agora esse debate sobre a mineração nas áreas indígenas, ou na Amazônia, ou nas áreas de fronteira, que criou-se uma campanha contra, quando a Constituição já prevê, a Constituição de 88, em 2 artigos, qualquer um pode abrir a Constituição, o 176 e o 231, os 2 artigos autorizam mineração em terra indígena mediante algumas condições. Primeiro, que a autorização seja votada no Congresso. Segundo, que os índios participem do resultado da... Que os índios participem... A máquina de café. Para mim fosse um ventilador. Que os índios participem do resultado da mineração numa proporção correspondente às necessidades deles, porque os índios vivem em áreas, porque aqui circula no Sudeste a ideia falsa, a narrativa falsa e cretina de que os índios vivem num paraíso em idílio com a natureza. Isso é mentira, isso é narrativa de ONG que vive às custas da situação dos índios, que vende essa ideia para a Europa. Os índios vivem em situação muito precária. Os maiores índices de analfabetismo estão entre a população indígena. O maior índice de mortalidade infantil entre a população indígena, o maior índice de doenças infecciosas entre a população indígena, a falta de serviços como água encanada, luz elétrica, infraestrutura, tudo isso nas áreas indígenas, que eu conheço, visito, acampei em áreas indígenas, entrei em malocas indígenas, com subnutrição, com tuberculose, e vão dizer que vive num paraíso, não. Então os índios precisam de recurso. E o Estado precisa dar essa assistência. Então você pode fazer o quê? Deixar do jeito que está, porque a mineração em terra indígena, Monarque, está acontecendo de forma clandestina, proibida, sem fiscalização, sem proteção do meio ambiente. O que é retirado sendo entregue a contrabandista quase de graça. Vão lá, examine a área de diamante lá da reserva Roosevelt, no município de Espigão do Oeste, lá em Roraima, em Rondônia, aliás, para você ver, os índios Cinta Larga, claro que fazem o garimpo do diamante. O diamante está dentro da reserva onde eles vivem. É natural, né, que eles façam. Né? Claro. Eu faria também se estivesse lá. Isso. Agora, entregam de graça, porque se tivesse legalizado, claro que o diamante ia valer muito mais. O Estado iria acompanhar, os impostos seriam recolhidos, os municípios, o Estado e o país todo seria beneficiado. Agora sai o ouro da área Yanomami, sai o diamante da reserva Roosevelt. E você não regulamenta isso? Não, isso é inaceitável. Agora a União Europeia decidiu que o Parlamento Europeu, que pode haver sanções contra o Brasil. E todo mundo aqui achou, ainda bem, né, porque vai proteger o meio ambiente. Alguém acha que a União Europeia, decidindo acabar com o que resta de florestas por lá, gente vendendo nas ruas da Alemanha, mercado clandestino de lenha, porque o gás está muito caro. Isso está acontecendo na Europa. Alguém imagina que eles estejam interessados? Por quê? O que é que eles querem na Amazônia? Eles querem impedir o desenvolvimento econômico do Brasil, porque não é interessante um Brasil forte e ativo geopoliticamente. Você vai colocar mais um player no jogo? Exatamente, não pode. O Brasil, uma vez o Kissinger disse, quando o Brasil, alguém perguntou se o Brasil poderia virar uma nova Cuba, o Kissinger disse não.
O Brasil não tem risco de virar uma nova Cuba. O risco do Brasil é virar uma nova China. É isso. Mas é mesmo. Exatamente, essa é a percepção. Ninguém segura isso aqui o dia que soltar a marra. Agora, você tem na Amazônia, certo, a maior reserva de água doce do mundo. A Kamala Harris disse que a guerra do futuro é a guerra da água. Esqueça a guerra do petróleo, é a guerra da água. Quem tem água no mundo? Água doce. Qual é o rio que tem 20% da vazão de água doce do mundo? Qual é a região que tem 340 mil quilômetros quadrados de água doce de superfície? Onde é que está o maior aquífero do mundo? Onde é que tem um rio subterrâneo correndo paralelo ao rio Amazonas, a 4 quilômetros de profundidade? Tudo isso está na Amazônia. Onde é que está a maior reserva de biodiversidade, que é a economia do futuro, a química fina, os fármacos, os remédios, os cosméticos vão vir todos da biotecnologia, vão vir todo da biodiversidade das plantas e dos animais, e 30% disso está na Amazônia. A maior floresta tropical do mundo na Amazônia. E você acha que as ONGs estão lá por causa dos índios? É claro que é preciso dizer que há organizações não governamentais humanitárias que estão, de fato, preocupadas com o meio ambiente, com os índios, com as florestas, com os animais, com as plantas. Mas, meus amigos e minhas amigas, tem ONG que pede licença para a FUNAI para ir pesquisar preguiça gigante na Amazônia e vai tirar o sangue dos índios numa tribo que tem resistência à malária. Então, tem ONG interessada no nosso bem, bem-vindas essas ONGs, e ONGs interessadas nos nossos bens. Certo? Boa. Aí a diferença é muito grande. Sim. Se alguém chega para você e diz, Monark, eu estou interessado no teu bem. Você diz, tudo bem, faça tudo que tiver ao seu alcance. Mas se alguém chega e diz, Monark, eu estou interessado nos teus bens, você diz, não, aí não. No Brasil, há ONGs interessadas no nosso bem, e há outras que estão interessadas nos nossos bens, principalmente naqueles bens que estão na Amazônia, na maior fronteira mineral do mundo, na maior reserva de biodiversidade do mundo, na maior floresta tropical do mundo, na maior reserva de água doce do mundo. Então não sejamos ingênuos. E essa disputa pela Amazônia não começou hoje não, ela tem séculos. Pode crer. A Amazônia é um pote de dinheiro da natureza estacionado no nosso território, e aí a nossa soberania é um empecilho para explorar esse pote, né? Faz E com sentido. olho grande. A França, por exemplo, que tem fronteira com o Brasil. A maior fronteira da com a França é com Guiana. o Brasil, com a Guiana, 600 ou 700 quilômetros. São os dois olhos da Europa espichados sobre a Amazônia brasileira. Não é Faz brincadeira.